A maior parte do assédio moral no ambiente de trabalho não é reconhecida como assédio, nem por quem sofre, nem por quem está ao redor. Ele se confunde com a brincadeira entre colegas, com diferenças de personalidade, com aquele jeito de ser que todo mundo já conhece como é. Quando finalmente é nomeado, o problema já costuma estar avançado. Nos últimos anos, demandas trabalhistas envolvendo assédio moral têm crescido de forma consistente nos tribunais brasileiros. Boa parte desse movimento reflete que o tema saiu da zona cinzenta e ganhou um nome. E é justamente isso que este treinamento se propõe a fazer com você: dar nome às situações, separar o que é gestão legítima do que ultrapassa o limite e mostrar o que fazer quando este limite é cruzado. A própria existência desse treinamento já diz algo. Treinamentos de assédio moral entraram, nos últimos anos, na lista de obrigações de gestão de risco psicossocial que a NR1 passou a exigir das empresas. Mas a obrigação legal é só o ponto de partida. A razão pela qual este vídeo está sendo exibido é o mais simples do que isso. Porque ambiente de trabalho saudável é melhor para todo mundo, inclusive para o resultado. Assédio moral é a exposição de uma pessoa a situações humilhantes ou constrangedoras no trabalho, de forma repetida e prolongada durante o exercício de suas atividades. Para que a conduta seja caracterizada como assédio moral, 3 elementos precisam estar presentes ao mesmo tempo. Pensa em um tripé. Se faltar uma das pernas, ele não se sustenta. O primeiro é a conduta abusiva. Comportamentos, palavras, gestos ou comunicações escritas que atentem contra a dignidade ou contra a integridade física e psíquica da pessoa. O segundo é a reiteração. Um episódio isolado, por mais grave que seja, em regra, ele não configura assédio moral. É preciso de um padrão de conduta ao longo do tempo. E o terceiro é o dano. A conduta precisa produzir um efeito concreto, seja sobre a saúde da pessoa, sobre a sua dignidade, sobre a permanência no emprego ou sobre o ambiente de trabalho. Quanto à abrangência, o assédio moral ele pode ser interpessoal ou organizacional. O interpessoal acontece diretamente entre pessoas e pode vir de qualquer direção. De cima para baixo é o mais comum. Acontece quando alguém usa um cargo para diminuir o outro. Não é apenas cobrar trabalho, é sobrecarregar propositalmente ou ignorar a presença de alguém para que a pessoa se sinta pequena. De baixo para cima, sim, isso existe, é quando um grupo se une para sabotar uma liderança. Pode ser através de fofocas coordenadas, recusa em colaborar ou até um gelo coletivo. É o uso do grupo para desestabilizar quem lidera. Entre colegas, aqui é de lado, quando o alvo é um par, é aquela brincadeira que nunca para, a exclusão de alguém no almoço ou do grupo de mensagens. Quando a empresa vê isso e não faz nada, o silêncio dela acaba autorizando a agressão. Já o assédio moral organizacional, ela é uma categoria distinta e bem mais rara. Este é o mais profundo. Não é sobre uma pessoa específica, que é difícil, mas como a própria empresa escolheu rodar a sua engrenagem. É quando a humilhação ela vira uma estratégia de gestão. Sabe aquela empresa que premia os melhores, mas ridiculariza publicamente quem não bateu a meta? Ou que incentiva uma competitividade agressiva, onde vale tudo para ganhar? Isso não é gestão por resultados. É um ambiente doente que usa o medo como combustível. Ela aparece quando o próprio funcionamento da empresa, e não a conduta isolada de uma pessoa, produz humilhação de forma sistemática, a ponto de a degradação do ambiente deixar de ser desvio e virar padrão. Não se confunde com a cobrança rigorosa, com metas exigentes ou com a gestão por resultados, que são práticas legítimas e parte do mundo do trabalho. Antes de avançar para os exemplos práticos, é importante separar uma coisa da outra. Boa parte do que acontece no dia a dia da gestão não é assédio moral. Cobrança por cumprimento de metas, avaliação de desempenho, feedback sobre erros, advertência formal e aplicação de medidas disciplinares previstas no regulamento interno são práticas legítimas do empregador. Um aumento da carga de trabalho em períodos de demanda elevada também não caracteriza assédio. Toda organização precisa ser gerida, cobrar resultados,
corrigir procedimentos e orientar equipes são responsabilidades de qualquer liderança. Quando exercidas com respeito e proporcionalidade, fazem parte do funcionamento normal de qualquer ambiente de trabalho. Os exemplos a seguir são fictícios, mas cada um deles descreve situações que a Justiça do Trabalho já reconheceu como assédio moral. Preste atenção menos no episódio em si e mais no padrão que ele revela. Pense no analista que, mês após mês, recebe o dobro das demandas dos colegas no mesmo cargo, sem que haja ali um revezamento ou uma justificativa para essa distribuição. Pense no colaborador que tem suas férias canceladas ou adiadas todos os anos porque a empresa não pode ficar sem ele, enquanto os demais colegas tiram essas férias normalmente. Pense no colaborador que ganhou um apelido ligado à sua aparência física e que, mesmo depois de pedir várias e várias vezes para não ser chamado assim, continua ouvindo o mesmo nome todos os dias. Pense no colega que, sem aviso e sem motivo aparente, deixa de ser chamado para as reuniões em que sempre participou. Os grupos de trabalho deixam de incluí-lo, as informações importantes do time passam a chegar até ele por último ou simplesmente não chegam. No ambiente digital, o cenário é o mesmo, só muda o canal. Mensagens com um tom agressivo no chat corporativo, exclusão deliberada de grupos de trabalho, críticas pessoais feitas em canais coletivos, quando bastaria uma conversa reservada. Vale lembrar que essas condutas podem partir de qualquer pessoa, em qualquer posição, de um superior, de um colega do mesmo nível e até de um subordinado em relação ao seu gestor. O assédio moral ele não tem hierarquia fixa e identificá-lo exige olhar para o padrão, não para o cargo de quem o pratica. A lista ela não é taxativa. Qualquer conduta reiterada que produza degradação nas condições de trabalho ou dano à dignidade do colaborador pode ser enquadrada como assédio moral. Se você tem dúvidas sobre uma situação específica, o canal de denúncias está disponível justamente para isso: receber, analisar e dar tratamento adequado a cada relato. Quando o assédio moral é reconhecido, as consequências aparecem em 3 frentes ao mesmo tempo. Para quem pratica, o efeito é direto. Na esfera trabalhista, a conduta pode ensejar a dispensa por justa causa. Na esfera civil, o assediador pode ser responsabilizado pessoalmente pelos danos causados, independentemente da empresa em que trabalha. Nesse caso, não é a empresa que paga por ele, é o patrimônio dele que responde. Para quem sofre, a reparação existe. A Justiça do Trabalho recebe esse tipo de demanda todos os dias, e os casos reconhecidos têm crescido nos últimos anos. Para a empresa, o impacto é menos visível, mas mais duradouro. Equipes onde o assédio circula sem resposta perdem engajamento, perdem talento e perdem produtividade. O custo aparece no clima, no absenteísmo, na rotatividade. E quando finalmente vira processo, já era. Por isso, o caminho preventivo importa. Se você vivencia ou presencia uma situação que pode configurar assédio moral, reporte pelo canal de denúncias corporativo ou diretamente ao RH ou até para o departamento pessoal. Ambiente de trabalho saudável não se constrói por acaso. Depende de escolhas cotidianas, da forma como cada um se comunica, lidera e trata os colegas. Identificar o que é assédio é o primeiro passo. Saber o que não é também. Entre um extremo e outro está o bom senso, e é dele que depende a convivência diária no trabalho. A empresa coloca o canal de denúncias à disposição porque entende que prevenir é mais eficiente do que remediar, e que ouvir é parte do compromisso com um ambiente de respeito. Cuidar do ambiente é cuidar de quem está dentro dele.